Na vida cotidiana, vale a máxima de que tempo é dinheiro? De acordo com a legislação brasileira, ainda não. Mas um projeto do deputado Carlos Veras, do PT pernambucano, debatido na Câmara dos Deputados, busca mudar essa situação. A proposta determina que o tempo é, sim, um bem de valor jurídico que deve ser indenizado de forma integral quando lesado nas relações de consumo. Em audiência pública sobre o tema na Comissão de Defesa do Consumidor, os participantes divergiram sobre a proposta. A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Nancy Andrighi, considera essencial pensar o tempo como um valor individual merecedor de indenização quando violado. Se o tempo é vida, inequívoco é o nosso dever de respeito e de dar a concreta tutela pelo ordenamento jurídico quando este valor jurídico for violado. Estamos diante de um ilícito invisível, mas que no seu âmago ele é palpável e quantificável. A magistrada explicou que hoje já existem leis estaduais e municipais que estabelecem reparação aos consumidores por espera abusiva na prestação de alguns serviços. Mas, segundo explicou, nesses casos o judiciário reconhece apenas o dano moral coletivo. Se um cidadão sozinho se sentir lesado por esperar muito por atendimento em um banco, por exemplo, e recorrer à justiça, normalmente ele perde a ação. No entanto, a ministra do STJ ressalta que já existem decisões judiciais que consideram cabível a indenização também por dano moral individual devido à espera excessiva. Nas decisões favoráveis ao consumidor, ela ressaltou que os juízes levaram em conta outros fatores, como não ter água, banheiro ou cadeira para consumidor considerado hipervulnerável. Incluem-se nessa categoria idosos, pessoas com deficiência e grávidas. A magistrada, inclusive, sugeriu a ampliação do grupo de hipervulneráveis no projeto para incluir o que chama de migrantes digitais. Nancy Andrighi diz que esses migrantes são pessoas que, por algum motivo, não conseguem utilizar as novas tecnologias. A era digital é uma nova modalidade de vulnerabilidade do consumidor. Não serve para todos os consumidores as afirmações de que a prestadora de serviço tem telefone, plataforma, totem. É preciso ter complacência com essas pessoas, até que cada um se adapte a essas modernidades eletrônicas e também, e principalmente, respeitar aqueles que talvez nunca consigam se adaptar completamente ao mundo digital. Também para o representante da Secretaria Nacional do Consumidor, Vitor Hugo Ferreira, as novas tecnologias aumentam a vulnerabilidade do consumidor. Diante disso, considera fundamental atualizar a lei de modo a levar em conta a realidade tecnológica atual. O especialista considera o projeto de lei inovador e sustenta que ele atende inclusive ao mandamento constitucional que obriga o Estado a proteger o cidadão nas relações de consumo. Mesmo diante de tantos argumentos, o relator do texto na comissão, deputado Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, disse que ainda não está convencido da necessidade de aprovação da proposta. O parlamentar já apresentou um voto contrário ao texto, que ainda não foi votado. Na opinião de Vinícius Carvalho, a medida pode aumentar a judicialização das relações de consumo. Dentre essas questões de quantidade de ações que existe no judiciário, principalmente com desrespeito à área civil, 80% é ação consumerista. E não dá conta. Se dermos uma ferramenta legal para que aquele que sentir que foi prejudicado no que diz respeito ao seu tempo mover a ação, fecha-se o judiciário só para poder atender as demandas da área civil consumerista. Isso não é plausível. O mesmo argumento de excesso de processos no judiciário foi utilizado pelo professor da Fundação Getúlio Vargas, Luciano Tim, para criticar o projeto. Segundo ele, o Brasil tem hoje um dos sistemas de justiça mais caros do mundo. Conforme disse, o país gasta 100 bilhões de reais por ano com o judiciário, principalmente devido ao grande número de processos. Aumentar
acatar a demanda judicial seria um suicídio jurídico, defendeu o professor. Na opinião da deputada Gisela Simone, do União do Mato Grosso, é necessário sim aprovar uma legislação clara sobre o tempo do consumidor. A parlamentar ressaltou que a falta de uma lei sobre o assunto pode ser justamente o que já está causando a judicialização das relações de consumo. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.